Hoje, o nosso papo é sobre um assunto que mexe com a vida de milhões de pessoas, o diabetes. Mas olha, a gente não vai tratar isso só como uma doença, tá? A ideia aqui é pensar no diabetes como uma condição sobre a qual o nosso próprio corpo envia sinais. Vamos tentar decifrar juntos essas mensagens que ele manda? Pra gente começar, vou lançar uma pergunta no ar. O que é que umas manchas escuras, meio aveludadas na pele, sabe? Tipo no pescoço, nas axilas, o que isso tem a ver com aquela sede que parece que não acaba nunca? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas pode acreditar, a resposta conecta tudo isso. Pois é, a resposta é essa aqui. Tudo isso pode ser sinal de alerta que o corpo está dando sobre o diabetes. Alguns sinais a gente até já ouviu falar mais, né? Fazer xixi toda hora, sentir muita sede, mas tem outros que são mais discretos, tipo essas manchas na pele. O nome técnico é acantose nigricans, ou então umas infecções que teimam em voltar. São sinais mais sutis, mas olha, tão importantes quanto os outros. Beleza, então a gente já entendeu os sinais por fora. Agora, que tal a gente dar uma espiada no que está acontecendo lá dentro do corpo? Porque afinal ele manda esses alertas. A resposta para isso tudo gira em torno de um hormônio-chave. O nome formal da condição é diabetes mellitus. Basicamente, é quando o corpo tem muita glicose, ou seja, açúcar, sobrando no sangue. E isso acontece por dois motivos principais. Ou o corpo não está produzindo insulina o suficiente, ou as células do corpo simplesmente não estão dando bola para a insulina que está ali. Para entender isso de um jeito fácil, pensa assim. A insulina é como se fosse uma chave. E a glicose? É o combustível, a energia que nossas células precisam para funcionar. Só que para esse combustível entrar na célula, a insulina precisa ir lá e, abrir a porta. Se não tem chave, ou se a fechadura da porta está com problema, o combustível fica todo do lado de fora, acumulando no sangue. Então, o problema todo está aí, nesse sistema. Existem basicamente duas falhas principais. No diabetes tipo 1, é como se o corpo parasse de fabricar as chaves. O próprio sistema de defesa da pessoa ataca, sem querer, as células que produzem a insulina lá no pâncreas. Agora no tipo 2, que é o tipo que a maioria das pessoas tem, as chaves até existem. O problema é que as fechaduras das células estão meio enferrujadas, sabe? Elas não abrem direito. Isso é o que a gente chama de resistência à insulina. E olha que interessante, antes do tipo 2 te instalar de vez, existe um estágio importantíssimo, uma janela de oportunidade mesmo. É o pré-diabetes. Nessa fase, o açúcar no sangue já está mais alto que o normal, mostrando que o sistema todo já está meio sobrecarregado, sabe? Mas a coisa ainda não virou crônica. É tipo o último aviso, o sinal de alerta mais claro que o corpo pode dar. E por que esse alerta é tão sério? Porque os dados do Ministério da Saúde mostram uma coisa impressionante. Quase metade, 50% das pessoas com pré-diabetes vão acabar desenvolvendo o diabetes tipo 2 se nada for feito. Pensa nisso, metade. Isso só mostra o poder que a gente tem na mão para prevenir a doença nesse estágio. Certo? Mas e se esses sinais todos forem ignorados? O que acontece quando o açúcar fica lá, alto no sangue, por muito tempo? A ideia aqui não é botar medo de jeito nenhum. É só entender as consequências, o verdadeiro efeito dominó que um açúcar descontrolado pode causar no nosso corpo. O problema central é o seguinte: açúcar demais no sangue por muito tempo, o que os médicos chamam de hiperglicemia crônica, é como se fosse tóxico para os nossos vasos sanguíneos. Com o passar do tempo, esse excesso de açúcar vai estragando, vai meio que enferrujando as paredes das nossas artérias, desde as grandonas até aquelas que são fininhas como um fio de cabelo. E esse estrago aparece no corpo todo, principalmente de duas maneiras. Quando atinge os vasos bem pequenininhos, os chamados microvasculares, quem sofre são os órgãos mais delicados, como os olhos, os rins e os nervos. Agora, quando o problema é nos vasos grandes, os macrovasculares, aí as consequências são de outra escala. Problemas no coração, risco de AVC, má circulação. Vamos pegar os olhos, por exemplo. A tal da retinopatia diabética nada mais é do que o dano nesses vasinhos super finos da retina, lá no fundo do olho. E o grande perigo é que no começo ela não dá sinal nenhum, é silenciosa. Se não for descoberta e tratada, pode levar à perda de visão. Por isso que o exame de fundo de olho é tão, mas tão importante. Agora vamos para os rins. Lá o problema se chama nefropatia.
Pensa que os rins são os filtros do nosso corpo, né? Quando os vasinhos deles são danificados pelo açúcar, é como se os filtros ficassem furados. Aí eles começam a deixar escapar proteína na urina, coisa que não deveria acontecer. É um dos primeiros sinais de que os filtros estão pedindo socorro. E tem também a neuropatia, que é o dano nos nervos. Lembra daquele sintoma de formigamento ou dormência nas mãos e nos pés que a gente falou lá no comecinho? Então, vem daqui. O perigo aqui é a perda de sensibilidade, principalmente nos pés. A pessoa pode se machucar, ter um corte e simplesmente não sentir. E aí, uma feridinha que não foi percebida pode virar um problema muito sério, o famoso pé diabético. Ok. A gente já entendeu o que é, como funciona e quais são os riscos. Mas agora vem a parte mais importante, a virada de chave. O que dá para fazer a respeito. E a notícia boa é que, sim, tem muito o que fazer. O controle é totalmente possível e ele se apoia em alguns pilares essenciais. São basicamente 4 pilares. Primeiro, uma alimentação equilibrada. Segundo, a atividade física regular. Terceiro, ficar de olho na glicose. E quarto, quando precisar, a medicação. O segredo é que eles funcionam em conjunto, sabe? Não adianta focar em um e esquecer o outro. É a combinação de tudo que traz o corpo de volta para os eixos. Vamos começar pela alimentação. É super importante tirar da cabeça aquela ideia de que comida para quem tem diabetes é comida sem graça. Nada a ver. Pelo contrário, olha só. Um prato ideal é um prato colorido, cheio de vida. Tem que ter carboidrato do bom, tipo um arroz integral, uma proteína magra, que pode ser um frango, um peixe, e claro, muitos vegetais para garantir as vitaminas. Agora o segundo pilar é exercício físico. E aqui a palavra-chave é consistência, não intensidade. Não precisa virar atleta olímpico, não. Uma caminhada de meia hora, 1 hora, na maioria dos dias da semana, isso já faz uma diferença absurda em como o corpo aproveita a insulina. O mais importante é dar o primeiro passo e tentar manter uma rotina. Chegamos no terceiro pilar, monitorar a glicose. Eu sei, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas juro que não é. Medir o açúcar no sangue em casa é um processo bem simples, com poucos passos. E o legal disso é que essa medição dá um feedback na hora. Dá para saber exatamente como o que se comeu ou o exercício que foi feito impactou o corpo. E por último, mas não menos importante, o quarto pilar. Vamos falar de medicação. É fundamental entender que precisar de remédio não é de forma alguma um sinal de que algo deu errado. Pensa na medicação como uma ferramenta super poderosa que ajuda a gente a alcançar o controle e a manter a saúde em dia. E o ponto principal aqui é que não existe uma receita de bolo, sabe? O tratamento é super personalizado, cada caso é um caso. Para muita gente com diabetes tipo 2, um remédio via oral, como a metformina, já resolve. Agora, para todo mundo que tem o tipo 1, a insulina é vital. É simplesmente repor aquilo que o corpo infelizmente deixou de produzir. E falando em insulina, a tecnologia ajudou demais. Hoje em dia, o tratamento é muito mais moderno. Essas canetas de insulina, por exemplo, tornaram a aplicação super discreta, muito mais fácil, precisa, nem se compara com o que era antigamente. Isso facilita muito a vida de quem precisa usar. Ah, e uma dica de ouro para quem usa a insulina: tem que fazer o rodízio do local da aplicação. É super importante. Esse desenho mostra as melhores áreas. Por que fazer isso? Simples. Se aplicar sempre no mesmo lugar, a pele pode ficar dura, e aí a insulina não é absorvida direito. Então, cada dia num lugar diferente. Combinado? E com isso, a gente volta lá pro começo da nossa conversa. Depois de tudo isso, fica uma reflexão final, né? Será que os sinais que o corpo manda estão sendo ouvidos? Perceber esses alertas logo no início e tomar uma atitude é, sem dúvida, o passo mais poderoso que alguém pode dar para evitar problemas lá na frente e ter uma vida longa e cheia de saúde. No fim das contas, a mensagem é essa: vale muito a pena prestar atenção no nosso corpo. Ele sempre sabe o que está dizendo.